vocês? Nós estamos aqui de volta com a nossa série Escolhas. Hoje nós vamos falar sobre mais uma escolha inteligente que nós precisamos fazer para melhorar a nossa vida. A escolha de hoje é: escolha viver a vida de maneira criativa. Se existe alguém que é criativo, esse alguém é Deus. Em simples palavras, ele disse e as coisas começaram a existirem. Nós precisamos buscar a inspiração do nosso Criador para sermos criativos. Ele é dono de toda a criatividade. Imagine só dizer: haja luz, e a luz aparecer. Nós temos a certeza que nós servimos um Deus que é Deus criativo. E então, se nós buscarmos dele criatividade, nós podemos ter certeza que sim, ele irá dar a nós a criatividade necessária para viver nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Mas como? Como nós vamos extrair essa criatividade? De uma coisa nós sabemos: Deus é a fonte de toda essa criatividade. Então, para sermos criativas, precisamos o quê? Beber dessa fonte. Beber dessa fonte que está sempre jorrando. Nós precisamos, então, passar tempo com nosso Deus. E então, assim nós vamos descobrir os segredos do coração dele. E a partir de então, nós vamos receber a criatividade. É muito bom passar tempo com Deus. Então, todas as vezes que você for passar tempo com Deus, tenha sempre por perto um papel, uma caneta. Ouça o que o Senhor quer derramar sobre a sua vida. Anote e esteja pronta para colocar em prática essa criatividade que Deus vai depositar na sua vida. Nós precisamos da criatividade para viver os dias. Os dias são difíceis e nós precisamos da criatividade para podermos encarar. A criatividade é um recurso dado por Deus para nós podermos viver os nossos dias de maneira melhor aqui na Terra. Precisamos usar os recursos que Deus nos dá para mudar as situações que nos desagradam. E isso nós precisamos fazer de forma criativa. Vocês talvez já conhecem aquele ditado que diz: pegue um limão que a vida te dá e faça dela o quê? Uma limonada. É isso que é usar os recursos de maneira criativa. Isso é ser criativo. Pegar as coisas que nos desagradam e transformá-la em algo bom, em algo que vai nos beneficiar de alguma maneira e que vai nos ajudar a lidar com aquela situação desagradável. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode nos dar essa habilidade criativa para enfrentarmos os problemas da nossa vida. Todos temos problemas, isso é certo, mas nós podemos lidar com ele de maneira criativa, pedindo ao dono, a fonte de toda a criatividade, para nos dar os recursos para enfrentar aqueles momentos. Esses momentos que nós precisamos totalmente da dependência do Senhor. Um exemplo muito claro de dependência e também de criatividade é quando Jesus estava com os discípulos dentro do barco e de repente começa uma tempestade. A criatividade começa quando nós conseguimos enxergar o outro lado da situação. Quando nós conseguimos ver as coisas de outra maneira. Um grande exemplo: as pessoas que trabalham com recicláveis. Para nós que não trabalhamos com reciclagem, é apenas lixo. Mas para a pessoa que trabalha com reciclável, uma caixa de leite pode virar vaso de planta, uma caixa de leite pode virar sacola, garrafa PET pode virar vassoura. Então, a criatividade começa quando nós conseguimos enxergar o outro lado. Não o momento que nós estamos vivendo, mas sim o pós aquele momento, o que pode ser feito com aquele momento,
o que vai acontecer dali, a partir dali, com aqueles recursos. Então isso é ser criativo. Então Jesus estava lá dormindo. Jesus sabia que ele foi dada a ele toda a autoridade no céu e na terra. Deus é o criador do ar, de tudo. Então Deus, com todo o seu poder, Jesus sabia que ele poderia enxergar aquela situação de uma outra maneira. Então ele diz o quê? Acalme-se, mar. E então tudo se acalmou. Por quê? Lidar com as coisas de maneira criativa é exatamente isso. Não é lidar com aquele momento, mas lidar no momento pensando no que pode acontecer, no que vai acontecer após aquele momento. Isso sim é lidar e viver de maneira criativa. Então não podemos avaliar as situações como elas são, mas como elas podem vir a ser. Nós precisamos então começar a ver as coisas com os olhos de Deus e passar a ver como as coisas podem vir a ser, não como são. A situação que estamos não define a nossa vida. Nós podemos sim sermos transformadas, porque transformação, Jesus, ele é especialista nisso. E então nós vamos viver de maneira criativa, mas existem alguns vilões da vida criativa. E agora nós vamos falar sobre eles. Quais são os vilões da sua vida criativa? O que te impede de ser uma pessoa criativa? De ver as coisas como elas podem ser, não como elas são. Eu vou dar aqui alguns exemplos de algumas coisas que nos impedem de viver a vida de maneira criativa. E a primeira dela é o medo de falhar. Ai. Nós temos muito medo disso, não é? O medo de falhar pode impedir de vivermos de maneira criativa. Deixarmos o medo da falha, o medo de não conseguir dominar a nossa vida, nos impede de prosseguir e de viver a vida de maneira criativa. Por quê? Se nós temos medo de falhar, nós nem ingressamos naquilo que nós precisamos fazer. Com medo de falhar, vivemos de maneira medrosa e não conseguimos nem mesmo ingressar. Então, o medo da falha é um grande vilão de viver a vida de maneira criativa. O segundo vilão é a comparação. Quando vamos comparar a nossa vida, nós nos damos de coitado, pensamos, mas a pessoa está daquele jeito, eu não posso, isso é injusto comigo, é injusto só eu passar por isso. Então nós comparamos a nossa vida com a vida de outras pessoas e isso nos impede de viver a nossa vida de maneira criativa, porque nós vamos nos preocupar mais com aquilo que não temos. Quando nós olhamos para a vida das pessoas e comparamos a nossa vida com a delas, nós estamos e começamos a olhar para a vida das pessoas e focamos naquilo que nós não temos. E aí nós não seríamos capazes de usar os recursos que temos e os recursos que Deus quer liberar sobre nós de maneira criativa para encarar as situações. Por quê? Porque nós estamos focados naquilo que os outros têm e não naquilo que nós temos. Nós nos sentimos injustiçados porque a pessoa está ali se dando bem e nós não vemos os problemas que aquela pessoa também enfrenta, porque afinal todos nós temos problemas. Então a comparação é um inimigo, é um vilão da vida de maneira criativa. O terceiro, vilão é a preguiça, nos impede de viver de maneira criativa. Gente, por quê? Para viver de maneira criativa envolve trabalho, envolve esforço. E quem é preguiçoso não consegue viver a vida de maneira criativa. Porque para ser criativo dá trabalho, imagine só. Deus criando todo mundo, ele teve muito trabalho. Então nós precisamos arregaçar as mangas, deixar a preguiça de lado e encarar tudo que Deus tem para nós. Porque sim, durante o caminho, durante o percurso, Deus vai nos dando recurso diariamente. Então, deixa a preguiça de lado e vai viver de maneira criativa. E agora o nosso quarto vilão é a insegurança.
Muitas pessoas são tomadas pela insegurança. A insegurança nos impede de fazer tantas coisas. A insegurança nos impede de chegar e alcançar lugares que nós poderíamos sim alcançar. Mas pelo fato de sermos inseguros, nós perdemos oportunidade e perdemos grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós perdemos o cumprimento de muitas promessas que Deus derramou sobre nós por causa da insegurança. A insegurança é um grande vilão da vida criativa. Por quê? Porque é preciso acreditar em si mesmo para viver de maneira criativa. É preciso acreditar naquilo que Deus está dizendo. E muitas das vezes, quando Deus nos chama para algo novo, sim, nós temos medo, mas nós precisamos acreditar em nós mesmos. Acreditar que se Deus confiou em nós, por que nós não confiaríamos em nós? Se Deus está confiando em nós, nós podemos ter certeza, porque Deus não falha. Nós falhamos, mas Deus não falha. Então encare essa insegurança e vai viver de maneira criativa. E o nosso quinto vilão para viver a vida de maneira criativa é viver enraizados. Viver enraizado é um vilão. Por quê? Porque muitas das vezes, para viver a vida de maneira criativa, nós precisamos da flexibilidade. E uma pessoa que vive enraizada não consegue viver de maneira flexível, não consegue viver na totalidade daquilo que Deus tem. Por quê? Porque está sempre enraizado naquele mesmo processo. É o mesmo jeito, é da mesma maneira, é do jeito. Não pode mudar uma vírgula, não pode mudar nada. Por quê? Porque a pessoa está enraizada naquele método. É sempre a pessoa lidar com a situação sempre da mesma maneira. E isso nos impede de viver a vida de maneira criativa. Por quê? Porque para cada estação que nós vivemos é um tipo de roupa. Então, para viver de maneira criativa, nós precisamos entender isso, que nós vamos viver de maneira flexível, mudando conforme as estações da nossa vida. Nós não usamos a roupa do inverno no verão, não tem como fazer isso, mas nós precisamos dessa flexibilidade para nos ajudar a viver de maneira criativa. Quando você fizer, então, essa escolha de viver a vida de maneira criativa, tenha certeza que você vai enfrentar obstáculos, limitações, vencer a insegurança, vencer a preguiça, deixar de viver de maneira enraizada. Eu não sei qual é a situação que você precisa viver e vencer. Qual é a limitação que te impede de viver de maneira criativa? Mas eu sei que existe um Deus que pode nos ajudar em todas as situações, porque nele nós somos mais que vencedores. Então escolha viver de maneira criativa e tenha certeza que Deus, o autor de toda a criatividade, estará com você, te auxiliando, te ajudando. É só você tomar a decisão de viver a vida de maneira criativa. Um beijo, eu espero você na semana que vem, na nossa última palavra da série Escolhas. E não saia desse vídeo sem antes deixar o seu like, curtir. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Um beijo, até mais!